Então, eu vou estar explicando aqui CPHS, terceiro período, ciclo 2, que vai girar em torno do terceiro componente do MCCP, entrevista motivacional e um próximo vídeo que vai falar sobre os tipos de paciente, de acordo com a abordagem do Selmo Sereno Porto. Primeira coisa, a bibliografia é uma medicina centrada na pessoa, que é aquele livro azul, que é o que conduz a maioria das aulas de CPHS do Thiago. Aí você tem que se recordar que a medicina centrada na pessoa, ela tem vários componentes. O primeiro componente é explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Isso aí é o que você viu lá no seu primeiro período. Como é que você vai explorar a experiência da doença? Você vai utilizar o CIF, que é sentimento, ideia, função e expectativa. Você vai usar isso durante a entrevista para abordar o primeiro componente. Esse primeiro componente, ele é responsável por compreender as perspectivas do paciente em relação à doença. O que ele acha da doença, qual que é a ideia que ele tem de por que essa doença surgiu, o que ela vai atrapalhar na sua funcionalidade no dia a dia. Isso é função do primeiro componente, que vai identificar esses sentimentos, essas ideias, essas funções em relação à doença. O que é o segundo componente? O segundo componente é entender a pessoa como um todo. Ou seja, entender o contexto próximo e o contexto amplo dessa pessoa, ver suas relações familiares, ver suas relações com vizinhos, as suas relações com seus amigos, a sua cultura, a sua forma de agir, entender essa pessoa como um todo para poder fazer uma abordagem terapêutica melhor para ela. E isso, né, você vai estar fazendo uma abordagem do contexto pessoal, cultural e tudo mais. Agora, o terceiro componente, que é estudado no terceiro período, o nome dele é Elaborando um Plano Conjunto de Manejo de Problemas. O que seria esse Plano Conjunto de Manejo de Problemas? Esse Plano Conjunto de Manejo de Problemas, ele é feito em 3 etapas. A primeira etapa são os problemas, a segunda etapa são as metas e a terceira etapa são os papéis. O que são os problemas? Os problemas, embora tenha esse nome, ele não significa algo negativo. O problema ele é a necessidade do paciente. No plano conjunto de manejo dos problemas, o problema é a necessidade do paciente. Eu estou com dor, eu preciso sanar essa dor. Então, o problema do paciente vai ser a dor. Então, como é que você vai obter esses problemas? Você vai obter os problemas através da anamnese, do exame físico ou de exames complementares. Ou seja, na anamnese o paciente vai te falar o que ele está sentindo, qual que é a dor que ele está tendo. No exame físico você vai poder detectar isso. Você vai detectar problemas a partir de anamnese, exame físico, ou se não, exame laboratorial ali, hemograma e tudo mais. Recapitulando aqui, nessa fase dos problemas é que o médico e o paciente eles discutem, né, para poder elaborar ali sua queixa principal, seu problema principal. As metas são o segundo passo. As metas, elas são o que precisa ser feito para o tratamento dar certo. Então, as metas são as ações necessárias. E a medicina, ela atua com metas de 3 tipos. São facas, ervas ou palavras. Facas são procedimentos cirúrgicos, ervas são medicamentos e palavras ali é o aconselhamento. Então, o médico ele vai poder propor esses 3 tipos de meta para o paciente. E cabe ao paciente seguir esse tipo de meta. A terceira etapa do plano conjunto de manejo de problemas são os papéis, ou seja, são a responsabilidade do médico e a responsabilidade do paciente. Cada um tem um papel. O papel do médico é prescrever, aconselhar, e o papel do paciente é levar isso em consideração, seguir o tratamento. Então, plano conjunto de manejo de problemas. Primeira etapa, problema, que é a queixa do paciente. Segunda etapa, metas, que é a elaboração das metas que vai ser feita de uma forma conjunta entre médico e paciente. Essas metas são traçadas de forma conjunta, deve ser feita de maneira, né, consciente ali. E terceiro, os papéis. O médico vai dar uma ideia, o paciente vai seguir a ideia. Um outro tópico desse período é a entrevista motivacional. O que é a entrevista motivacional? A entrevista motivacional, ela serve quando o paciente ele não identifica o problema que ele tem. Então não tem como você traçar uma meta para um paciente que não consegue identificar um problema. Por exemplo, ele não consegue identificar que ele precisa parar de fumar. Ele não vê aquilo como problema. Aí,
nesses casos que o paciente não detecta o problema, você faz o uso da entrevista motivacional. O que é a entrevista motivacional? Ela é uma abordagem de comunicação, né, baseada no livro Medicina Centrada na Pessoa, que é um livro de comunicação, por isso que a gente estuda em CPHS. É uma abordagem de comunicação usada para resolver as ambivalências em relação à mudança de comportamento. Ou seja, solucionar ali o problema da mudança de comportamento do paciente, não ver que ele precisa mudar aquele comportamento. O foco da entrevista motivacional é incentivar a pessoa a incentivar a sua motivação intrínseca, ou seja, ela mesma perceber que ela precisa mudar. É abrir o pensamento da pessoa, fazer com que a própria pessoa se abra para as suas ideias. A própria pessoa perceba que é necessário mudar, porque só assim ela vai ser capaz de mudar. Porque não se faz o uso daquele paternalismo que você empurra para a pessoa as regras, você vai precisar parar de fumar, você vai tomar isso, isso e isso. Não. A entrevista motivacional está mais relacionada a puxar a pessoa do que a empurrar regras na pessoa. Puxar a pessoa, por que você acha que você precisa mudar? Eu vou estar aqui para te ajudar. Vamos ver as formas possíveis para isso. O que você acha que pode te ajudar? E ela vai falar, vai seguir coisas que ela mesma vê como mudança e que vão contribuir para ela. Então é isso. Você vai puxar a pessoa e não empurrar a regra para ela. Você vai puxar ela para você ganhar a confiança dela para que ela possa realmente, de fato, aderir àquele tratamento. É necessário entender que, para a pessoa mudar, é necessário você ver qual o nível de consciência que ela está em relação àquela mudança. E para isso existe o ciclo de Prochaska. Esse ciclo de Prochaska, ele é um ciclo dos estágios da mudança. Por exemplo, começa aqui em pré-contemplação. Pré-contemplação é quando a pessoa não vê aquilo como um problema. Então ela vai te falar, que problema, não tem problema e tal. Ela não enxerga aquilo como um problema. Na fase de contemplação, a pessoa já passa a enxergar aquilo como um problema. Então ela vai falar assim, beleza, talvez exista um problema. Mas não necessariamente ela está interessada em mudar. Então, na fase de contemplação, o paciente ele sabe da importância de mudar, mas ele fica colocando desafios para isso. Eu sei que eu tenho que caminhar, mas eu trabalho muito. Fase de contemplação. A fase de preparação é quando a pessoa já se sente pronta para poder mudar. A fase de ação é quando ela começa a agir. E a fase de manutenção é quando ela tem que manter esse tipo de comportamento para continuar o tratamento. O que acontece muito é que as pessoas passam da manutenção para a recaída. Aí ela acaba voltando para comportamentos que estavam errados. Por exemplo, a pessoa admite que parar de fumar, admite que fumar faz mal, ela para de fumar, ela se sente pronta para isso, ela começa a parar de fumar, ela mantém sem fumar 3 meses, aí ela recai e volta a fumar desordenadamente. Então isso é a fase de recaída. Cabe ao médico identificar qual dessas etapas está o paciente para poder aconselhar de maneira correta. Porque um paciente em pré-contemplação, que ele nem sabe, ele nem vê aquilo como um problema, não adianta você prescrever medicamento para ele não vai tomar, ele não vê aquilo como problema. Então, o paciente na fase de pré-contemplação, você tem que conscientizar ele primeiro que aquilo é um problema, para depois você conseguir fazer com que ele evolua aqui na mudança de comportamento e faça a adesão ao seu tratamento. Por exemplo, na pré-contemplação, você tem que fornecer as informações para a pessoa poder perceber que aquilo é um problema e dar um start para ela mudar. Na fase de contemplação, ali você vai abordar os prós e os contras da pessoa começar aquele tratamento, pontuando os benefícios. Então ela já vai sair de contemplação e vai passar para a preparação, que é onde ela se sente preparada para agir. Quando ela está nessa fase, você tem que encorajá-la a continuar agindo. E assim que ela chegar na de manutenção, que é de manter aquele tratamento, você tem que continuar fazendo ali uma abordagem contínua, você tem que continuar fazendo retorno, para continuar incentivando ela para que ela não recaia e volte para o problema inicial. No geral, de CPHS é isso, falta só um tema que eu vou fazer outro vídeo. Mas tem que saber o terceiro componente, o que ele é, o nome dele, tem que saber metas, problemas, metas e papéis, definição e o que ele é, tem que saber entrevista motivacional, que é essa questão de puxar e não empurrar, essa questão de aproximar o paciente, tem que saber os estágios de mudança e como abordá-los dentro da prática médica.